Sim! Meu bom dia, boa tarde a todos. Desculpe, boa tarde a todos, eu não almocei. Boa tarde, governador Flávio Dino. Boa tarde, vice-governador Carlos Brandão, secretário Rodrigo Lago, secretário irmão Catulé Júnior, deputada Delmo Soares, deputada Cleide Coutinho, deputada Daniela, secretário de governo, vereadores, vereador Catulé, vereador Ximenes, vereador Júnior Barro, Mário Assunção, Teódulo, vereador Darlan, vereador professor Chiquinho está aqui presente. Dizer, Flávio, da satisfação e da alegria. Primeiro, que aqui é um prédio tombado pelo município. É um prédio público em que o município, que a Prefeitura Municipal de Caxias adquiriu com recursos próprios. A Prefeitura comprou e hoje faz uma cessão de uso ao governo do Estado. Hoje nós temos a maior demonstração, Flávio, de que a parceria entre município e governo enaltece e engrandece qualquer população. E aqui é uma grande obra, talvez de maior importância do que muitos municípios. Por quê, Flávio? Aqui irá resolver o problema não só de Caxias, mas irá resolver o problema, Fábio, de Aldeias Altas, de São João do Soto, de Senador Alexandre Costa, vai ser de muitas cidades que procuram o município de Caxias como fonte de saúde, como fonte de educação, como fonte de trabalho. E aqui quero agradecer a todos que vieram de Aldeias Altas, de São Domingos, de Graça Aranha. Quero agradecer o pessoal também de Pratem Dutra, a deputada de Tuntum, de Eugênio Barro. Dizer, Flávio, que esse é um sonho do deputado Zé Gentil. O deputado Zé Gentil estava na Assembleia, colocou requerimento, foi aprovado e buscou, na sua pessoa, o caminho de hoje, colocar esse restaurante popular. E hoje, Flávio, eu posso dizer e digo com certeza, porque diz que a palavra do homem também é a palavra de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Você tinha e você sempre teve Deus lhe guiando. Você tinha e você sempre teve Deus lhe direcionando. Hoje você tem Deus e eu posso afirmar, com a alegria que o deputado Zé Gentil está lá em cima, você terá mais um homem lhe guiando, lhe instruindo e lhe comandando para governar o estado do Maranhão. Eu digo isso, Flávio, porque daqui a uma semana o Flávio Dino terá uma grande reunião política, irá direcionar também, fazendo parte do futuro político do estado do Maranhão, alguém que possa conduzir o seu trabalho. E aqui eu digo publicamente, governador, lá você vai saber quem são os seus verdadeiros amigos, aqueles que lhe seguirão o seu grupo. Mas eu estarei lá, na sua porta, lhe aplaudindo, lhe recebendo e dizendo, eu vou seguir aquilo que você espera que a gente siga, porque eu acredito no seu governo. Eu não estou aqui por benefício próprio particular. Eu estou aqui porque a população de Caxias assim decidiu que o Flávio seria o governador e que eu seria o prefeito. O deputado Zé Gentil teve 62 mil votos para o deputado estadual. Coincidência ou não, o prefeito Flávio Gentil teve 62 mil votos para prefeito de Caxias. E eu quero, Flávio, pegar esses 62 mil votos que fez nossa parte, os votos que o Adelmo teve, os votos que a Cleide teve, os votos que os outros candidatos tiveram, e transformar todo mundo junto com o mesmo objetivo, que é o engrandecimento, que é o trabalho em prol do estado do Maranhão. Mas também não posso deixar de enaltecer. A minha decisão foi tomada. Embora não seja um momento político, mas eu não posso enaltecer quem pode me dar um guarda-chuva para me tirar do sol, quem pode me dar o braço, me estender, quem no momento que achou que eu fosse tropeçar, me deu a mão, ao meu irmão, chamado Carlos Brandão. Está aqui do lado. E eu digo, Carlos Brandão, o seu nome para mim é o meu nome. Eu disse que em Caxias é o teu nome, que é Fábio Gentil, mas só de Caxias eu vou me chamar Carlos Brandão. Onde tiver que buscar, eu vou buscar porque acredito nesse trabalho. Mas aqui, Flávio, trazendo para a obra novamente, quero dizer que realmente o fato não é o fato de ser sabido, é o fato de ser humilde, de pensar na população. Todas as 18 salas que aqui estão são salas de artesãos caxienses, que não tinham aonde expor o seu trabalho, que não tinham um local para poder mostrar e vender seu produto para sobreviver. E nós começamos, quando criamos a feirinha da gente, onde muitos artesãos começaram a expor seus artesanatos. Posteriormente veio a pandemia, atrapalhou, e hoje ele se retorna todo vapor, porque nós teremos aqui um público diário de 1000 pessoas se alimentando. Serão 1000 pessoas tirando foto, serão 1000 pessoas vendo nossos artesanatos, serão 1000 pessoas que irão contribuir com esse trabalho. O senhor teve em Caxias recentemente, há um mês atrás, entregando grandes obras, que foi o Parque Ambiental, que foi a Praça da Juventude,
que a Praça da Família e o Centro de Juventude. E hoje você retorna aqui, entregando essa grande obra, que o valor é muito mais do que o financeiro, é o valor social, aonde você agrega valores, aonde você valoriza e respeita o povo. E já já você vai estar voltando para uma grande obra idealizada pelo nosso amigo pessoal aqui, Catulé Júnior, que é a nossa Beira Rio, que também vai agregar valores, que vai tornar aqui também a cidade de Caxias mais desenvolvida, muito maior, mais turística, porque agora o nosso Natal será muito maior, mas muito maior, que o governador Flávio Dino, vendo o Natal de Caxias, resolveu acima de tudo contribuir, valorizar e ampliar o nosso Natal iluminado. Muito obrigado, Flávio Dino. Mas eu não posso esquecer aqui, Flávio, do nosso lado, do meu lado esquerdo, do lado do meu coração, estão os músicos da banda Lira Musical, da banda Lira de Caxias. Essa banda aqui, hoje é dia do músico. A gente estava aqui desde o início, animando e segurando toda essa população. A banda Lira é uma banda que foi criada em Caxias, que todo evento está presente. E hoje é dia do músico. Hoje, como dia do músico, eu quero dar todo respeito, toda alegria, toda satisfação e dizer cada um muito obrigado por ter feito e fazer parte desse governo que possa segurar. São pessoas que estão conosco no carnaval, em todos os eventos valorizando Caxias. Mas quero também agradecer a nossa deputada Daniela Temo, que disse hoje para mim que conseguiu aqui com o Flávio, que conseguiu o Carlos Brandão, uma emenda parlamentar para poder trazer asfalto para Caxias, onde a gente vai asfaltar, inclusive colocar asfalto na zona rural do nosso município. Tenho certeza, deputado, que o povo de Caxias sabe reconhecer o trabalho de cada um. Aqui toda semente que aqui se planta, ela frutifica e a gente colhe esses frutos. Quero aqui novamente agradecer o seu trabalho, agradecer o trabalho do Flávio Dino, dizer, Flávio, você tem aqui, acima de tudo, você tem aqui um cara que acredita no teu governo, que acredita no teu trabalho, que sonha com um Maranhão melhor, que tenho certeza que eu, como deu um título cidadão caxiense, naquele momento, eu tive certeza que eu acertava para dar título para uma pessoa que tinha, acima de tudo, ali o nosso ex-presidente Ronaldo Alencar, que estava acima de tudo, uma pessoa que ia plantar o futuro desse estado. Você entrou, da mesma forma que você conduz o Maranhão, com simplicidade, com humildade, fazendo grandes projetos sociais. Eu também governo o município de Caxias. O nosso município é o único município do estado do Maranhão que aqui, universitário, aluno da escola pública, não paga faculdade. Quem paga a faculdade de Caxias é a prefeitura municipal do nosso município. Escola pública, quem paga é a prefeitura. Isso dá demonstração de que os projetos sociais funcionam e o que esse povo precisa disso. E você precisa de alguém que dê continuidade a todos os projetos sociais incrementados na sua gestão, incluindo na sua gestão. E eu tenho certeza que nós vamos estar lá para poder ajudar. Gente, muito obrigado. E que esse restaurante, que não é do Flávio, que não é do Fábio, mas que é do povo de Caxias, seja valorizado e, acima de tudo, o povo possa usar e bem usar. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, Flávio. Muito obrigada. Senhoras e senhores, chegou a hora de nós ouvirmos o nosso